Alô, bom dia. Estamos de volta nesta quinta-feira, 6 de março de 2025. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a profecia de Nossa Senhora em La Salette trazia dois vaticínios preocupantes para a França. Marseille seria engolida pelas águas e Paris seria devorada pelo fogo. Não sabemos se estamos no tempo dessa profecia, mas o que sabemos com certeza é que há uma tensão muito forte hoje entre Rússia e França, como talvez já esteve no passado, num passado inclusive não muito distante. Bem, em relação à Rússia, a França tem acusado de não ficar só na Ucrânia. A acusação de Macron, mais propriamente, é que Vladimir Putin invadiria a Europa. E a Rússia diz que isso não faz o menor sentido, que isso é mentira, é fake. Porém, a tensão aumenta justamente quando os Estados Unidos resolvem ameaçar sair da OTAN. A França aumenta o tom e a Rússia diz que a França está sendo tão agressiva quanto foi na época de Napoleão, mas também, como disse Lavrov ontem, Macron tem se comportado até mesmo como o bigodinho da Alemanha. Macron diz que quer conversar com Putin e Lavrov diz que Putin nunca recebe ligação de Macron e que está disposto a conversar, mas Macron diz que Putin não quer conversar. Esse é um imbróglio que está crescendo, é uma tensão, está virando uma tensão muito grande. Pode levar os dois países a um confronto nuclear? Bem, esse é o problema. Macron disse que a Europa precisa ser protegida com as armas nucleares francesas, protegidas da Rússia. E a Rússia diz que essa é uma ameaça inadmissível, uma ameaça que o Kremlin não aceitará. Então a situação está nesse pé. Mas vejam só, o mais interessante é o que acontecerá hoje. Líderes europeus se reunirão meio que às pressas em Bruxelas para discutir um grande dilema europeu nesse momento. Um dilema, podemos dizer, até mesmo histórico. Os dois problemas da Europa hoje são, nessa ordem, como se defender daqui para frente se os Estados Unidos tirarem os recursos que normalmente dá para a defesa europeia. E o segundo problema, como defender a Ucrânia da Rússia. Tudo isso, claro, sem os Estados Unidos. Esse é o grande problema dos europeus, dos líderes europeus hoje. E é por isso que eles se reunirão em Bruxelas. Bem, eu tenho aqui o The Conservative Treehouse, diz o seguinte: 27 líderes dos países da União Europeia se reunirão hoje, quinta-feira, em Bruxelas, com uma agenda urgente para descobrir o que fazer com a Ucrânia e seu próprio estado de segurança se os Estados Unidos retirarem o apoio militar à Europa. Após anos tomando pouca ação, os líderes da União Europeia estão agora enfrentando uma situação de crise e tentando descobrir como pagar pela expansão militar para a sua própria defesa. A última proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pede 800 bilhões de euros em gastos de defesa para a União Europeia. E grande parte desses empréstimos seriam então garantidos somente pelos países europeus, ou vários países europeus. Diz o Conservative Treehouse que parece um tanto estranho. É estranho ler as propostas de líderes europeus que estão em modo de crise, justamente porque enfrentam o potencial do presidente Trump de retirar as forças armadas dos Estados Unidos e se preocupam agora com a incapacidade de se defenderem. Eles agem como se isso fosse um novo desenvolvimento, enquanto a realidade é que o presidente Trump vem repetindo seu aviso há anos.
mas nunca foi levado a sério. Só que agora, desde 20 de janeiro, está sendo, sim, levado muito a sério, principalmente depois do encontro com Zelensky na Casa Branca. Aí o conservativo Treehouse postou aqui alguns comentários que dão mais ou menos o panorama de como os líderes europeus estão pensando e sentindo essa nova realidade. Por exemplo, uma frase de Ursula von der Leyen. Ela disse: a Europa enfrenta um perigo claro e presente de uma escala que nenhum de nós viu em nossa vida adulta. Ela disse isso aos líderes da União Europeia na terça-feira, antes de ontem. O futuro de uma Ucrânia livre e soberana e de uma Europa segura e próspera está em jogo. Outra frase importante é essa de Malcolm Chalmers, vice-diretor-geral da Royal United Service Institute em Londres. Ele disse: o cenário de pesadelo é que os Estados Unidos anunciem em breve um acordo que aceite a maioria das exigências da Rússia e então digam à Ucrânia e à Europa para aceitarem ou não. Ele quis dizer, digam para a Europa, olha, vocês que tomem aí as decisões que quiserem, porque nós não estamos mais no mesmo barco. Foi mais ou menos o que ele disse, em tom de também mais ou menos desespero. É porque há também, claro, que manter as aparências. Há em tudo isso um grande disfarce. Os europeus estão meio que desesperados, mas não podem mostrar. Outra frase importante: os gastos com defesa estão se tornando um custo fixo. Isso quem disse foi um diplomata europeu. Nós desligamos o sol e agora precisamos pagar todos os dias pelo aquecimento. Todos os dias você precisa pagar por munições ou por munição. Pelo menos por vários anos teremos que fazer isso até que Trump morra. Ele fez também ainda outros comentários, como, por exemplo, a Comissão propõe afrouxar as regras de gastos da União Europeia para permitir que os governos aumentem suas forças armadas. De acordo com von der Leyen, permitir que os países aumentem gastos com defesa equivalentes a 1,5% do PIB ao longo de 4 anos se traduziria em cerca de 650 bilhões de euros em todo o bloco, o que é muito. Bem, esse é um problema para a defesa da Ucrânia, para a defesa da própria Europa. E aí vem a segunda pergunta, mas se conseguirem esse montante para a própria defesa, terão que conseguir outro montante para defender a Ucrânia, certo? Certo. Bem, aí o Treehouse termina dizendo o seguinte: se a União Europeia não consegue descobrir como se defender, como diabos eles vão enviar apoio militar à Ucrânia? Essa é a questão, porque, na verdade, essa reunião de emergência é, em primeiro lugar, para saber como conseguir pelo menos aí 860 bilhões de dólares rapidinho, se os Estados Unidos, de fato, abandonarem o barco. Por falar em Estados Unidos, querem ver o que é sujeira da grossa? Então prestem atenção. Lembram de John Podesta? John Podesta era um daqueles grandes investidores nas campanhas dos democratas que estava, inclusive, envolvido no escândalo chamado Pizzagate da era Obama. Lembram? Envolvia também encontros de adultos com crianças, etc. e tal. Lembram? John Podesta, a família Podesta, né? Pois é. Depois que Biden chegou à Casa Branca, John Podesta, foi convidado para ser o czar da fronteira. Bem, acontece o seguinte, o czar do clima também, né? Vejam só que interessante, matéria levantada pela Breitbart.
John Podesta, o principal czar do clima, eu falei fronteira, né? Desculpem a nossa falha. O principal czar do clima de Biden foi responsável por distribuir 375 bilhões em gastos com mudanças climáticas, que foram enviados, né, 375 bilhões, para muitas instituições de caridade. Aí você diz, nossa, que legal. É por isso que, né, ele é considerado o czar do clima, porque ele meteu a mão no bolso mesmo para apoiar essas inúmeras instituições de caridade. Certo. Só que aí vem um detalhe. Essas instituições de caridade foram fundadas há apenas alguns meses atrás. Notícia do New York Post disse ontem, o presidente Biden canalizou pelo menos 20 bilhões de dólares para grupos ambientais, a maioria dos quais havia sido fundada recentemente, descobriu o Post. Em um dos casos, a ex-vice-presidente Kamala Harris entregou um cheque de quase 7 bilhões ao grupo Climate United Fund, sediado em Maryland, que não aparece no banco de dados de instituições de caridade do IRS e não tem registros federais. Aí diz o Breitbart. Em 2004, o consultor da Agência para a Proteção Ambiental, Brent Efron, foi flagrado em vídeo dizendo que a agência reguladora ambiental havia desembolsado às pressas 20 bilhões em financiamento climático. Abre aspas, tire o dinheiro o mais rápido possível antes que o governo Trump entre. É como se estivéssemos no Titanic e estivéssemos jogando barras de ouro pela borda, disse Efron em um vídeo postado pelo Projeto Veritas. Eu dei essa notícia aqui, inclusive falando sobre a reação do homem de Donald Trump, o senhor Lee Zeldin, em relação a isso. Como assim jogando fora barras de ouro do Titanic? Vocês lembram? Eu falei sobre isso. Mas era só a pontinha do iceberg. Agora, então, descobre-se que o montante é 375 bilhões em gastos com mudanças climáticas, mas tudo de última hora. Agências que nem aparecem no IRS, ou instituições de caridades, que foram provavelmente criadas às pressas, criadas ali sobre o joelho, aquele papel, aquela folha que se escreve sobre o joelho, para receber as tais barras, os lingotes de ouro que o governo Biden estava tirando do Titanic antes da chegada do loirão. Pois é. Isso é sujeira, não é? Mas isso também é só a ponta do iceberg. Muitas outras pedras de gelo estão vindo à superfície. Mais um exemplo? Querem mais um exemplo? Aqui está. Vejam só, essa é matéria publicada hoje no Free Beacon. Biden, o fenomenal Biden, recebeu 28 milhões, deu 28 milhões, concedeu 28 milhões de dólares para uma empresa misteriosa presta atenção. Durante os últimos meses do governo Biden, o Instituto Nacional de Saúde concedeu 28 milhões a uma misteriosa empresa apoiada por capital de risco chamada Vaccine Company Inc., uma empresa biomédica fundada em 2022, cujo diretor financeiro é um dos principais conselheiros do ex-presidente Biden sobre o Covidão. Para a senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, esta empresa, a Vaccine Company, não deixou praticamente nenhuma pegada pública, mostrando o que fez com os fundos dos contribuintes, que o governo Biden distribuiu para uma caixa postal aparentemente aleatória em Maryland. Ernst pediu ao secretário de Saúde e Serviços Humanos, Bob Kennedy Jr., em uma carta na terça-feira à noite,
que investigue por que o governo Biden concedeu milhões de dólares dos contribuintes a essa misteriosa empresa e considere recuperar qualquer parte de recompensa que permaneça ainda não gasta. Aí diz a matéria que uma revisão do Washington Free Beacon sobre essa empresa financiada pelo contribuinte, que supostamente usará sua doação de 28 milhões do HHS, supostamente usaria, para desenvolver vacinas para combater o vírus do Nilo Ocidental, dengue, zika, indica que ela fez grandes esforços para se manter longe dos olhos do público. A empresa, de nome genérico, não tem site e nenhum de seus principais executivos, incluindo sua diretora financeira, a ex-conselheira de Biden sobre Covid, Sonia Bernstein, divulgou sua associação com a empresa em seus currículos públicos. Então ela deixou uma pista. Até mesmo o escritório principal do negócio financiado pelo contribuinte é um mistério, com a Vaccine Company listando uma base diferente em cada um de seus respectivos registros comerciais, na Califórnia, Maryland e Massachusetts. Desde listar o seu endereço de correspondência com uma caixa postal até ser administrado por ex-funcionários de Biden, há alarmes disparando sobre como e por que a Vaccine Company recebeu um lucrativo contrato governamental, disse Ernst Alfred Beacon. Há mais perguntas, infelizmente há mais perguntas do que respostas, porque tudo o que essa empresa fez está envolto em mistério. Não deveria ser tão difícil descobrir para onde estão indo 28 milhões em impostos. O povo americano, disse ela, merece saber. Bem, o que está claro aqui, na verdade, é o seguinte: cria o pânico, mas antes de criar o pânico, crie empresas especializadas na cura do pânico. Já entenderam, né? Não sai de casa, fica em casa, economia a gente vê depois. Olha, botou o pé na rua, é capaz de morrer imediatamente, os bichinhos estão por aí. Bem, acontece o seguinte: depois do pânico, claro, vem a solução. E a solução, então, mágica, é mantida pelo contribuinte, que vê a sua contribuição indo para essas grandes empresas que desenvolvem picadinhas, não é? É o que está muito claro nesse momento para o governo Trump. A questão é a seguinte: daqui a pouquinho, o público que está sendo alimentado agora com essas informações vindas diretamente do pântano não ficará satisfeito se não ver responsáveis pagando por tudo isso. Até o momento, espera-se o fechamento aí da contabilidade. Quanto do dinheiro do contribuinte foi para esses esquemas de corrupção? Ok, tanto. E agora? Qual será o resultado? É isso que o povo daqui a pouquinho vai começar a cobrar. Como já tem muita gente irritada só em ouvir falar da tal lista de Epstein. Ela existe, tem muita gente graúda, só que está se fazendo um carnaval em torno dessa história. Muita gente esperava que Trump, no seu discurso de antes de ontem à noite, falasse sobre a lista de Epstein. Bem, na verdade, Penn Bond havia recebido a grande lista, um caminhão de arquivos de Epstein, um dia antes do discurso. Então não há tempo suficiente aí para saber quem de fato está realmente implicado, estava no esquemão de Epstein. Mas o tempo passa, e passa rápido. Daqui a pouquinho, essa história terá que ser, sim, ou entregue ao público, ou então que o governo admita que não vai passar porque tem gente muito ligada, talvez, ao governo que não pode ser comprometido. É claro que isso é só uma especulação, mas as coisas estão se encaminhando para isso. Se daqui a pouco todos esses agentes aí que patrocinaram o maior escândalo de corrupção da história americana saírem de boa, isso pode contar negativamente para o governo, coisa que definitivamente muitos dizem não acontecerá.
Esperem, aguardem mais um pouquinho. Vamos aguardar então, não é mesmo? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e, se possível, torne-se membro desse canal. A membresia são 3 planos bem baratinhos, mas é o que nos ajuda a permanecer aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. E não esqueça, à noitinha eu volto com a curtinha, a rapidinha, né? Curtinha, rapidinha, sabe? Sei lá, agora ficou tudo meio longo, né? E comprido. Mas enfim, eu volto com a curtinha do professor hoje à noitinha. Espero vocês. Até lá!